Essa leitura é dedicada exclusivamente para a acessibilidade de deficientes visuais. Ela é feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não for o seu caso, se você não é esse público-alvo, aqui abaixo do vídeo tem um link para a compra do PDF ou livro físico, até Kindle. Vamos à leitura do livro. Capítulo 1. A Grande Agonia. O horror, o horror. Últimas palavras de Kurt, personagem de Joseph Conrad, no romance Coração das Trevas, de 1902, sobre a loucura e a barbárie no antigo Congo belga. Por volta de 1750, o horror dominava as serras e vales próximos às feiras de Kassange, interior de Angola, assim descrito pelo historiador norte-americano Joseph Miller. As pessoas ali matavam e eram mortas como se a vida nada valesse. Não usavam roupas e consumiam carne humana e insetos vivos. Os cadáveres eram jogados nas estradas e devorados pelos famintos que por lá trafegavam. Quando estranhos se aproximavam, os fugitivos se escondiam na copa das árvores e atacavam todos os forasteiros que julgassem capazes de dominar. As guerras, agravadas por secas arrasadoras, produziram devastação tão absoluta que homens mais jovens sobreviviam apenas da captura, do consumo e da venda de outros seres humanos. Cerca de 90% da população envolvida nos conflitos acabou dizimada. O território ficou quase completamente desabitado. Citação do livro Way of Death, página 148 e 149, de Joseph Miller. Nos 2 séculos anteriores, o perímetro da escravidão tinha avançado o continente adentro por cerca de 800 quilômetros, como uma tsunami colossal que, partindo do litoral atlântico, tivesse devastado o interior africano. As razias tinham começado nas zonas mais próximas do litoral, entre 1520 e 1570. E progrediram rapidamente, cerca de 30 km por década, à medida que aumentava a demanda por cativos do outro lado do oceano. Assim, a busca desenfreada por escravos chegou à região de Kassange. E assim continuaria ainda por mais 100 anos. Na metade do século XIX, às vésperas da abolição do tráfico negreiro no Brasil, já atingiram o miolo do continente, quase 2.000 quilômetros do litoral e meio caminho entre Luanda, no Atlântico, e na ilha de Moçambique, no Oceano Índico, que de onde outra onda de devastação partiria com igual força. A fronteira de captura, sequestros, compra e venda de escravos tinha penetrado até o coração do continente, mas nem por isso haveria paz nas zonas pioneiras de fornecimento de mão de obra cativa. Ao contrário, por volta de 1830, cerca de 80% de todos os escravos que chegavam ao Brasil ainda tinham como origem as regiões costeiras de Angola. Prova de que a drenagem sistemática de moradores desses territórios se manteve inalterada ao longo de todo o período do tráfico negreiro. Abre aspas. A destruição constante de Angola se apresenta como contrapartida da construção contínua do Brasil, fecha aspas, observou o historiador Luiz Felipe de Alencastro, no livro O Tratado dos Viventes, página 85 a 184, da página 85 e a página 184. Na esteira da grande onda escravagista ficava um cenário de morte e ruína. No século XVIII, uma vasta região de aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a quase um terço da área territorial brasileira, onde hoje se situam Angola, os 2 Congos, a República do Congo e a República Democrática do Congo, estava dominada pela guerra e pelo medo. Em algum lugar, altamente instável e perigoso devido ao regime de terror implantado pela ferocidade dos guerreiros e dos captores de escravos.
Milhares de habitantes procuravam abrigo nas densas florestas e montanhas, todos fugindo dos conflitos e sequestros que alimentavam o tráfico atlântico. Como também pode ser visto no livro Way of Death, de Joseph Miller, na página 38 e 39. Jean Vincent, historiador e antropólogo belga, reproduziu uma interessante descrição da chegada dos portugueses a Angola, a Guerra contra Angola de Quiluange, título do rei ou soberano local, e o início do tráfico de escravos. A narrativa faz parte da tradição oral do povo Pende, que no século XVI vivia no litoral e pressionado pelo tráfico negreiro, se transferiu para o interior do continente. A história se refere aos navios alados, os olhos dos africanos, as velas e as naus portuguesas lembravam asas. Abre aspas. Um dia, os homens brancos chegaram em navios com asas que brilhavam como facas ao sol. Travaram duras batalhas com Angola e cuspiram-lhe fogo. Conquistaram suas salinas e Angola fugiu para o interior. Alguns de seus súditos mais corajosos ficaram junto ao mar, e quando os homens brancos vieram, trocaram ovos e galinhas por tecidos e contas. Os homens brancos voltaram outra vez ainda. Trouxeram milho e mandioca, facas e enxadas, amendoim, tabaco. Desde então, até os nossos dias, os brancos nada mais trouxeram, senão guerras e misérias. Fecha aspas. Citado em Charles Boxer, O Império Marítimo Português, página 110. Joseph Miller faz um cálculo assustador a respeito da mortalidade no tráfico de cativos no Atlântico. Ainda na África, entre 40% e 45% dos negros escravizados morriam no trajeto entre as zonas de captura e o litoral. Dos restantes, entre 10% e 15%, pereciam durante um mês. Em média, eles ficavam esse tempo à espera do embarque nos portos africanos. Em Benguela, um dos principais portos negreiros da Angola, até o final do século XVIII, os traficantes simplesmente livravam dos cadáveres jogando-os nas praias e nos rios. Muitos eram depositados nos esgotos a céu aberto da cidade. Dos sobreviventes, embarcavam nos navios negreiros, outros 10% em média morriam na travessia do oceano. Na etapa seguinte, o desembarque na América, mais 5% perdia a vida durante o processo de venda e transporte para os locais de trabalho, muitas vezes situados em minas ou lavouras no interior distante, o que exigia longas caminhadas a pé por trilhas perigosas e traiçoeiras. Por fim, mais 15% faleciam nos 3 primeiros anos de cativeiro, nas terras do Novo Mundo. Joseph Miller, Way of Death, página 391 e 440. As estimativas de Miller sugerem que, de cada grupo de 100 escravos capturados no interior da África, apenas 40 sobreviviam ao final dessa extensa jornada entre os locais de captura e o destino final da viagem, do outro lado do Atlântico. Em torno de 60% do total perderiam a vida no caminho. Traduzindo em números absolutos, ao longo de mais de 350 anos, entre 23 milhões e 24 milhões de seres humanos teriam sido arrancados de suas famílias e comunidades em todo o continente africano, lançados nas engrenagens do tráfico negreiro. Quase a metade, entre 11 e 12 milhões de pessoas, teriam morrido antes mesmo de sair da África. Hoje, se estima com relativa segurança que aproximadamente 12,5 milhões de cativos foram despachados nos porões dos navios, mas só 10,7 milhões chegaram aos portos no continente americano. O total de mortos na travessia do oceano seria de 1,8 milhão de pessoas,
portanto, superior aos 10% citados por Miller, para o caso de Angola, pelo menos. Dado o alto índice de mortalidade após o desembarque, apenas 9 milhões de africanos teriam sobrevivido aos tormentos nos 3 primeiros anos de escravidão no novo ambiente de trabalho. A história da escravidão africana no Brasil é repleta de dor e sofrimento. Centenas de livros já foram escritos sobre o tema, mas provavelmente nenhum deles conseguirá jamais expressar as aflições de um único cativo dos milhões capturados na África, embarcados à força em um navio, arrematados com mercadoria qualquer no leilão do outro lado do oceano, numa terra que lhes era completamente estranha e hostil, onde trabalhariam pelo resto de suas vidas sob o chicote e o tacão de seu senhor. Um detalhe, porém, talvez ajude os leitores de hoje a terem uma ideia, ainda que remota, do tamanho dessa tragédia. Diz respeito ao comportamento dos tubarões que seguiam as rotas dos navios negreiros. Durante mais de 3 séculos e meio, o Atlântico foi um grande cemitério de escravos. Era no mar, durante a travessia, que as cifras da mortalidade ficavam mais evidentes. Como os escravos representavam investimento, uma mercadoria valiosa do ponto de vista dos traficantes, cada óbito tinha de ser registrado no livro dos mortos pelos capitães dos navios. Era escrito ao lado de diversos outros itens que apareciam nas colunas de crédito e débito nos relatórios de contabilidade. Por isso, os números de mortos durante esse tipo de viagens são mais precisos do que as das demais travessias náuticas da época, geralmente baseadas em estimativas. Isso permite fazer hoje um cálculo assustador. Se entre o início e o final do tráfico negreiro, pelo menos 1,8 milhão de cativos morreram durante a travessia, isso significa que, sistematicamente, ao longo de 350 anos em média, 14 cadáveres foram atirados ao mar todos os dias. Por essa razão, os navios que faziam a rota da África-Brasil eram chamados de tumbeiros, ou seja, tumbas flutuantes. Alguns exemplos ajudam a dar uma noção mais precisa desses números. Em 1805, um brig, sob o comando do capitão Félix da Costa Ribeiro, partiu da região de Biafra com 340 escravos, dos quais, os 340 escravos, 230 morreram nos 40 dias de travessia até Salvador. Portanto, esse navio sozinho teria lançado ao mar entre 5 e 6 cadáveres por dia, média semelhante ao Protector, que teve 151 mortos na viagem de 50 dias entre Luanda e o Rio de Janeiro. No caso de Brig, Flor da Bahia, que perdeu 192 dos 557 cativos embarcados de Moçambique para Salvador, uma viagem de cerca de 60 dias. A média de corpos atirados à morada do navio teria sido de quase 3 por dia. Alexandre Vieira Ribeiro, The Transatlantic Slave Trade to Bahia, 1582-1551, em David Ellis e David Richardson, Extending Frontiers, página 146. Manolo Florentino, em Costas Negras, página 175. Morria-se de doenças como desinteria, febre amarela, varíola, escorbuto. Morria-se de suicídio. Escravos que, tomados pelo desespero, aproveitavam-se de um descuido dos tripulantes, subiam na morada das embarcações e se jogavam ao mar. Por essa razão, os navios negreiros geralmente eram equipados com redes estendidas ao redor do deck superior, para justamente prevenir esses atos.
morria ainda de Bunsen, nome dado pelos africanos para o surto de depressão muito frequente entre os cativos. Alguém acometido por Banzo parava de comer, perdia o brilho do olhar e assumia uma postura inerte. Quando suas forças vitais se esvaziam, o prazo é de poucos dias. Abre aspas. Banzo é um ressentimento estranho por qualquer princípio, como a saudade dos seus ou de sua pátria, descreveu no final do século XVIII Luiz Antônio de Oliveira Mendes, advogado português nascido na Bahia. Abre aspas. É uma paixão da alma que se entregam que só é extinta com a morte. Fecha aspas. Os cadáveres, então, eram atirados por sobre as ondas sem qualquer cerimônia, às vezes sem ao menos a proteção de um pano ou um lençol, para serem imediatamente devorados por tubarões e por outros predadores marinhos. Segundo inúmeras testemunhas da época, mortes são frequentes em que cifras tão grandes fizeram com que esses grandes peixes mudassem suas rotas migratórias, passando a acompanhar os navios negreiros na travessia do oceano, à espera dos corpos que seriam lançados sobre as ondas. Eles serviam de alimento. Esses rituais eram parte da rotina a bordo. Essa parte é tão pesada que eu vou ler uma parte novamente. Cadáveres eram então atirados sobre as ondas, sem qualquer cerimônia, às vezes sem ao menos a proteção de um pano ou um lençol, para serem imediatamente devorados por tubarões e outros predadores marinhos. Segundo inúmeras testemunhas da época, mortes tão frequentes e em cifras tão grandes fizeram com que esses grandes peixes mudassem suas rotas migratórias, passando a acompanhar os navios negreiros na travessia do oceano, à espera dos corpos que seriam lançados sobre as ondas e lhes serviam de alimento. Esses rituais eram parte da rotina a bordo. Abre aspas. Os tubarões começaram a seguir os navios negreiros assim que as embarcações alcançavam a costa da Guiné. Fecha aspas. Escreveu o historiador Marcus Hedinker. Abre aspas. Eram observados pelos marinheiros de Senegâmbia ao Congo e Angola, passando pela Costa do Ouro e dos Escravos, atuais Gana, Togo, República do Benin e Nigéria. Sempre que os navios estavam ancorados ou se moviam lentamente. Fecha aspas. Um corpo ou homem vivo que caísse nas águas por acidente seria imediatamente destroçado. Alexander Falconbridge, médico britânico que participou de 4 viagens negreiras entre 1780 e 1787, testemunhou diversas cenas como esta, enquanto observava o embarque de cativos da costa do Boni, atual Nigéria. Segundo ele, os tubarões cercavam os navios, abre aspas, em número inacreditável, devorando rapidamente os negros que eram arremessados da morada, fecha aspas. Relato semelhante a de John Atkins, também médico da Marinha Britânica, na primeira metade do século XVIII. Abre aspas. Diversas vezes eu vi tubarões se apoderarem do cadáver assim que era jogado ao mar, despedaçando e devorando com tal ferocidade que não dava tempo sequer que começasse a afundar nas águas. Fecha aspas. Do embarque na costa da África, cardumes de tubarões seguiam as embarcações por milhares de quilômetros na travessia do oceano, seguindo os registros do diário do capitão Hein Crow, que fez 10 viagens nesse percurso. Abre aspas. Eles estão sempre ao redor do navio, à espera de algum corpo que seja jogado nas águas. Fecha aspas. Escreveu Crow. Comprovando suas observações, em 1785, diversos jornais de Kingston, capital da Jamaica, noticiaram que a chegada de novas cargas de escravos tinham trazido consigo tal quantidade de tubarões que, abre aspas, banhar-se nas águas do rio local se tornou algo extremamente perigoso. Fecha aspas. Citação de Marcus Rettinker.
The Slave Ship, e-book Kindle, posições 703 a 727 e 730 a 733. A história da devastação do continente africano e da transformação do Oceano Atlântico num imenso cemitério começou muitos séculos antes, no ancoradouro de um vilarejo de casinhas brancas debruçadas sobre o mar na região sul de Portugal. Essa leitura é dedicada exclusivamente para a acessibilidade de deficientes visuais. Ela é feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não for o seu caso, se você não é esse público-alvo, aqui abaixo do vídeo tem um link para a compra do PDF ou livro físico, até Kindle. Vamos à leitura do livro. Capítulo 2, o leilão. Ao amanhecer de 8 de agosto de 1444, os moradores de Lagos, então um pequeno vilarejo murado na região do Algarve, sul de Portugal, foram despertados pela notícia de um acontecimento extraordinário. Recém-chegados do mar, meia dúzia de caravelas estavam ancoradas no cais, ao pé da ladeira das casinhas brancas, sob a proteção dos canhões da antiga fortaleza que guarnecia a entrada da barra. Dos seus porões começou a sair uma carga inusitada. 235 homens, mulheres e crianças, todos escravos que ali seriam arrematados em leilão. Ao pisar em terra, 4 cativos foram separados dos demais e doados para a igreja e monastérios. Um deles acabaria vendido naquela mesma manhã, porque o padre precisava comprar ornamentos novos para o altar. Outro, um menino, foi entregue ao convento de São Vicente do Cabo, da ordem mendicante de São Francisco, onde se tornaria monge. Os 231 restantes foram divididos em 5 grupos, para serem examinados pelos potenciais compradores. O primeiro lote, de 46 escravos, ficou reservado para o homem de chapéu de abas largas e botas de cano comprido, até os joelhos, que, montado a cavalo, supervisionara toda aquela operação. Era o infante Dom Henrique, quinto filho do rei Dom João, já falecido, e irmão do regente do trono, Dom Pedro. A cena marca o início de um período trágico na história humana e foi resgatada porque havia no local uma testemunha com a missão de descrevê-la para a posteridade. Gomes Enéas de Azurara, filho de padre, cronista real, cavaleiro da Ordem de Cristo, guarda-mor dos arquivos da Torre do Tombo e biógrafo de Dom Henrique, e o autor de um manuscrito Crônica do Descobrimento e da Conquista da Guiné. Regido em 1448, esse relato das primeiras navegações portuguesas na costa da África ficou perdido durante quase 4 séculos, até 1837, quando seu original foi encontrado na Biblioteca Real de Paris e finalmente publicado no formato de livro, 4 anos mais tarde. Como pode ser visto na nota introdutória da Crônica do Descobrimento e Conquista da Guiné, Reis do Brasil, página 11 a 14. Nele se encontra o primeiro registro oficial de um leilão de escravos africanos pelos portugueses, uma prática que se repetiria milhares e milhares de vezes ao longo de 4 séculos seguintes, envolvendo a compra e venda de cerca de 1,5 milhões de cativos capturados ou adquiridos na África e transportados em cerca de 35 mil navios negreiros, que cruzaram o Oceano Atlântico em direção à Europa e a vários pontos da América. A Zurara, às vezes também chamada apenas de Zurara, descreve em detalhes o que aconteceu na praça situada em frente ao cais de Lagos, enquanto o sol se erguia no horizonte naquela longínqua manhã do século XV. Os escravos, segundo ele, eram, abre aspas, uma coisa maravilhosa de se ver, porque entre eles havia alguns de razoável brancura, formosos, outros menos brancos, como os pardos, outros tão negros como os etíopes, disformes nas feições, tanto nos rostos
quanto nos corpos, como representado em imagens do hemisfério inferior. Fecha aspas. Os compradores eram muitos. Abre aspas. O campo estava cheio de gente, tanto no lugar como nas aldeias e comarca nos arredores, a qual deixava aquele dia folgar as suas mãos, e em que estava a força de seu ganho, somente para ver aquela novidade. Fecha aspas. Anotou Azurara. O infante, por sua vez, estava, abre aspas, ali em cima de um poderoso cavalo, acompanhado de suas gentes, repartindo suas mercês, como homem que, de sua parte, queria fazer um pequeno tesouro. Fecha aspas. Ao relatar o início do leilão, Azurara mostra-se comovido com as reações dos cativos diante da perspectiva de serem comprados por senhores diferentes, o que significaria a separação definitiva entre pais e filhos, esposas e maridos, irmãos e amigos, e companheiros de longa data. Qual seria o coração, por duro que pudesse ser, que não fosse pungente de piedoso sentimento vendo assim aquela campanha? Porque uns tinham as caras baixas e os rostos levados por lágrimas. Outros estavam gemendo muito dolorosamente, olhando para os céus, bradando altamente como se pedissem socorro ao Pai da natureza. Outros feriam o rosto com suas palmas, lançando-se estendidos no chão. Outros faziam suas lamentações em cantos, segundo o costume de sua terra. Porque pelo que convinha a necessidade de se apartarem os filhos dos pais, as mulheres dos maridos e os irmãos uns dos outros, amigos nem parentes, nem se guardava nenhuma lei. Somente cada um caía onde a sorte levava. As mães apertavam seus filhos nos braços e se lançavam com eles de bruços, recebendo feridas com pouca piedade em suas carnes. Perante tanta dor e sofrimento, o piedoso coração de Azurara encontrava pelo menos um motivo de consolo. O cativeiro daqueles africanos, acreditava ele, era a oportunidade de salvá-los, de salvar-lhes as almas, retirando da escuridão, da barbárie e do paganismo que até então se encontrava, para introduzi-los à luz da religião cristã e da civilização portuguesa. E assim também pensava o poderoso infante, cuja vontade e grande prazer, na interpretação do cronista, estavam, abre aspas, na salvação daquelas almas que antes eram perdidas, fecha aspas. Os escravos vendidos em Lagos haviam sido capturados na costa da África pelos capitães Gil Enéas e Lanzarote, escudeiros e sócios de Dom Henrique. Eram azinegues, uma das etnias dos povos berberes, de pele morena, habitantes da parte ocidental do deserto do Saara, hoje ocupada pela Mauritânia. Tinha adotado a religião muçulmana no século XI. Por isso enquadrava-se na genética categorizada de, abre aspas, infiéis, fecha aspas, que os portugueses atribuíam a todos os seres humanos que não se abrigassem à sombra da religião cristã e católica. O grupo, segundo a descrição de Azurara, também incluía negros e mulatos, provenientes de outras regiões ali ao sul do deserto do Saara, e talvez cativos do Azinegues, uma vez que o comércio de escravos já era uma tradição antiga nessa parte da África. As regras do leilão estavam definidas nas leis portuguesas e previam que Dom Henrique teria a prerrogativa de escolher a primeira mão de 46 cativos que julgassem mais fortes e saudáveis. Era sua cota pessoal, o chamado o quinto real, equivalente a 20% do total de cargas dos navios, que lhe cabiam na condição de financiador e organizador da expedição africana. Foi um negócio tão bem sucedido que 2 anos mais tarde, outra frota de 9 caravelas seguiu para a costa da África com o objetivo de capturar ou comprar escravos. Levaram a bordo um tabelião de confiança de Dom Henrique,
cuja missão era garantir que todos os tributos fossem devidamente recolhidos, em conformidade com a legislação portuguesa. Um desses navios pertencia ao bispo do Algarve, Dom Rodrigo Dias, que, animado com as doações que recebia pela igreja no primeiro leilão, decidira se tornar sócio do comércio negreiro. A caravela do bispo, no entanto, teve má sorte. Naufragou após encalhar no banco de areia, perto de Cabo Verde. 5 tripulantes morreram. Hugh Thomas, The Slave Trade, página 57. A.C. de C.M. Saunders, a social history of black slaves and freedmen in Portugal, página 149. Atualmente, 5 séculos e meio após o leilão descrito por Azurara, a cidade portuguesa de Lagos é um dos distintos núcleos turísticos mais importantes da Europa. Com cerca de 18 mil habitantes, tem dias ensolarados ao ano inteiro, na verdade. Praias belíssimas e uma paisagem urbana ainda marcada por casinhas brancas. Casinhas essas encarapitadas à beira-mar. É também um lugar que luta para manter sua identidade lusitana. As ruas cuidadosamente limpas, enfeitadas com floreiras naturais, estão sempre repletas de veranistas de pele muito alva e tostada pela exposição ao sol. Nas vitrines das lojas, nos restaurantes, nas recepções dos hotéis, tudo está escrito em inglês. Esse é o idioma que vendedores, garçons e funcionários de outros estabelecimentos comerciais atendem à clientela. Um desavisado chegaria a estar na Inglaterra não em solo português. Um desavisado acreditaria estar na Inglaterra, não em solo português. Os britânicos formam a imensa maioria dos visitantes, mais de 300 mil por mês durante o verão, responsável por 1/3 das ocupações dos hotéis e outras acomodações, taxa superior aos próprios portugueses que frequentam a região. A eles pertencem também os melhores e mais caros imóveis da faixa litorânea do território português. Muitos são aposentados que, fugindo do clima frio e cinzento da Inglaterra e da Escócia, escolheram as temperaturas amenas e o céu ensolarado do Algarve para passar os últimos dias de suas vidas. A prosperidade de Lagos e os municípios vizinhos depende deles, o que explica a relação de quase pânico que tomou conta dos moradores locais em 2016, ano em que os eleitores do Reino Unido decidiram, em plebiscito, sair da União Europeia, chamado Brexit. O rompimento poderia prejudicar os negócios e afastar os britânicos da região. Uma das atrações culturais mais visitadas pelos turistas é o edifício de 2 pavimentos com arcadas redondas, sustentadas por colunas de pedra, paredes brancas e linhas arquitetônicas simétricas, situadas em uma das esquinas da praça que se debruça sobre o ancadouro feito com rochas. Uma das peças do acervo é uma reprodução facsimilar do hoje famoso relato de Azurara. Em frente ao museu, uma estátua do infante Dom Henrique, coberta de excrementos de pombos, observa o cais onde ocorreu o primeiro leilão de escravos. No ano posterior ao leilão de Lagos, os portugueses construíram na costa da atual Mauritânia a feitoria de Arguim, cujo objetivo principal era o comércio de cativos. Funcionaria como um protótipo de uma cadeia de outras fortificações semelhantes que nas décadas seguintes seriam erguidas ao longo de toda a costa africana e também da Ásia até a Índia. Em 1448, 1.000 escravos africanos já haviam sido transportados via marítima para Portugal. Parte deles era destinada às lavouras de açúcar nas Ilhas Canárias e na Ilha da Madeira. O restante era levado para o continente europeu e revendido para a Espanha, Itália e outras regiões do Mediterrâneo. No total, 150.000 cativos africanos foram capturados ou comprados na costa da África pelos portugueses entre 1450 e 1500.
Charles Boxer, O Império Marítimo Português, página 47. Portugal foi o primeiro país moderno a ter uma população de origem africana, há uma população significativamente africana. Por volta de 1550, já contava com cerca de 32 mil escravos, entre mouros e negros, que representavam um pouco mais de 3% do total, de 1 milhão de habitantes em Portugal. Os muçulmanos, capturados no Mediterrâneo e regiões vizinhas, ao norte do deserto do Saara, eram chamados de escravos brancos, entre aspas. Vem daí a expressão de trabalhar como um mouro, já usada entre os portugueses no século XV. Quem recusasse o batismo cristão era obrigado a usar sobre o ombro esquerdo o crescente vermelho, símbolo do Islã. Da mesma forma como 5 séculos mais tarde, os judeus seriam obrigados a portar sobre a roupa a estrela de Davi, na Polônia, ocupada pelos nazistas. John Russell Wood, Histórias do Atlântico Português, páginas 50 a 53. Igualmente já conhecida na época era a expressão mercado negro, usada para designar as feiras de compra e venda de africanos existentes em Lisboa, Évora, Lagos e Porto, cidade que 10% dos moradores eram cativos. A maior parte dessa feira funcionava no centro de Lisboa, a algumas centenas de metros à margem do rio Tejo, onde hoje está situada a praça do município. Era a casa dos escravos, repartição da coroa ligada à Casa da Mina e aos Tratos da Guiné, fundada em 1486. Abre aspas. Com exceção dos mendigos, todo mundo tinha escravos em Portugal, do rei ao mais simples trabalhador, incluindo prostitutas. Fecha aspas. Escreveu o historiador A.C. Sanders. Abre aspas. Mesmo as pessoas mais pobres podiam comprar cativos, arrematados por preços muito baixos em liquidações promovidas pela Casa dos Escravos, para se livrar dos estoques africanos doentes ou com defeitos físicos. Fecha aspas. Nas cidades, trabalhavam em serviços domésticos, incluindo limpeza das casas, lavagem de roupas, preparação de alimentos e retirada dos dejetos de esgoto. No interior, atuavam em atividades agrícolas. A.C. C.M. Sanders, A Social History of Black Slaves and Freedmen in Portugal. Página 62 e 63. Um episódio ocorrido em 1466, durante a passagem da comitiva do viajante alemão Leon Romstal pela cidade de Braga, comprova o quanto a presença de escravos africanos tinha se tornado corriqueira e até banal na paisagem portuguesa. Recebido pelo rei Afonso V e sendo de praxe a troca de presentes, o chefe da comitiva permitiu que dessem 2 negros. Queria levá-los como curiosidade para a Alemanha. Os novos portugueses ficaram surpresos com o pedido. Abre aspas. Isso que pesa, amigo, não vale nada. Fecha aspas. Respondeu o irmão do rei, Dom Fernando, duque de Viseu. Abre aspas. Pede coisa mais importante e decente que 2 negros. Fecha aspas. José Ramos Tinhorão, Negros em Portugal, página 84 a 86. 3 décadas mais tarde, em 1494, ao visitar o rei Dom João II, em Évora, o médico alemão Jerônimo Mützer ficou surpreso com a quantidade de escravos existente na corte. O rei possui africanos de várias cores, acobreados, pretos, anegrados, de línguas diferentes, conhecendo, porém, todos a língua portuguesa. Em seguida, ao passar por Lisboa, registrou: é verdadeiramente extraordinária a quantidade de escravos africanos que nessa cidade existem.
Aqueles das cercanias dos trópicos de Câncer e do Capricórnio são acobreados, e aqueles das regiões equatoriais são negros retintos. Segundo Mintzer, o monarca português tinha o peculiar hábito de presentear seus visitantes com escravos, que, em ocasiões especiais, também eram entregues às instituições, como a igreja, ou a particulares, sendo até mesmo enviados ao próprio Papa. Em sua Crônica da Guiné, Azurara descreve passo a passo o progresso das navegações portuguesas na costa da África ao longo do século XV. Era acompanhado e financiado pelo comércio de escravos. Em 1441, 3 anos antes do leilão em Lagos, os capitães e escudeiros Antônio Gonçalves e Nuno Tristão partiram em expedições separadas para o Cabo Branco, na atual fronteira entre a Mauritânia e o Saara Ocidental, lugar em que algumas colinas despontavam na monotonia da paisagem africana. O objetivo era capturar escravos a mando do infante Dom Henrique. Segundo Azurara, ao desembarcar, homens de Antão Gonçalves avistaram uma trilha com muitas pegadas de gente. 40 ou 50 pessoas, segundo seus cálculos, e decidiram ficar ali de tocaia. Logo apareceu um homem que seguia atrás de um camelo, nu e armado com 2 azagaias, um tipo de lança curta com um cabo de madeira usado para caça e pesca. Atacado pelos portugueses, ele ainda tentou se defender, mas foi atingido pelo disparo de um dardo e se rendeu. Em seguida, foi capturada também uma mulher. Ambos foram imediatamente trancafiados no navio. Gomes Eanes de Azurara, Crônica do Descobrimento e Conquista da Guiné, página 68 até 80. Navegando mais para o sul, encontraram um vilarejo e um mercado muçulmano, escala das caravanas de camelos que chegavam no interior. As pessoas tinham cor de pele escura, mas estavam vestidas a estilo islã, com turbantes e túnicas brancas. De surpresa, Antão Gonçalves saqueou o vilarejo e capturou diversos escravos, incluindo 2 chefes tribais, que mais tarde seriam libertados mediante o pagamento de resgate. Em seguida, zarpou de volta para Portugal, levando ovos de avestruz, algumas gramas de ouro em pó e 12 negros que, em Lagos, foram apresentados como troféu ao infante Dom Henrique. Essas são as primeiras capturas de cativos africanos resgatados em toda a história da escravidão no Atlântico. No ano seguinte, Antão Gonçalves rumou novamente para o Cabo Branco. Dessa vez, trouxe uma pequena quantidade de ouro-pó, sal marinho, mais alguns ovos de avestruz e a mercadoria mais importante de todas, 10 escravos negros. Como recompensa, foi promovido a governador da cidade de Tomar e cavaleiro da Ordem de Cristo. Inicialmente, a técnica de capturar escravos era a mais simples, crua e direta possível. Os marinheiros desembarcavam suas caravelas em grupos armados, com espadas, arcabuzes e, aos gritos de "Por São Jorge e Portugal", atacavam os moradores de vilarejos e os levavam imobilizados a bordo. Alvise Cadamosto, navegador e aventureiro veneziano, que acompanhou algumas dessas expedições, assim descreveu as razias portuguesas. As caravelas, às vezes 4, às vezes mais, chegavam ao Golfo de Arguim, muito bem armadas, atacavam à noite e surpreendiam os vilarejos e pescadores. Esse método logo se revelou perigoso e improdutivo, porque os africanos aprenderam a se defender e a contra-atacar. Suas armas, embora primitivas, podiam ser devastadoras, mesmo diante dos canhões e arcabuzes europeus. Algumas regiões usavam arcos e flechas com ponta de ferro, preparada com uma erva chamada Strophanthus spidus, um veneno altamente letal capaz de matar uma pessoa entre 10 a 30 minutos depois de alvejada.
Em 1446, uma expedição novamente sob o comando de Nuno Tristão terminou em desastre depois que seus 21 tripulantes e 5 meninos aprendizes se arriscaram a subir num rio em busca de escravos. Eles foram emboscados por uma dúzia de canoas, onde guerreiros nativos dispararam uma chuva de flechas, além de lanças contra os portugueses. 4 morreram na hora. Outros 17, incluindo o próprio Tristão, saíram feridos e morreram dias seguintes sob o efeito do veneno embebido nas pontas dos dados. Com os tripulantes adultos, todos mortos, o navio ficou abandonado à deriva, nas mãos de 5 aprendizes, e só foi resgatado 9 semanas mais tarde. Nick Hazelwood, The Queen Slave Trader, página 32. Reveses dessa natureza fizeram que, a partir de 1448, os portugueses, sob a orientação do infante Dom Henrique, mudassem a estratégia. Em vez de caçar e capturar pessoas, correndo o risco de retaliação, iriam comprá-las de mercadores e escravos já estabelecidos na costa da África. Em 1456, o rei Afonso V enviou o navegador Diogo Gomes como uma espécie de embaixador de paz à região. Em 2 excursões consecutivas, Gomes estabeleceu relações com alguns chefes dos mais poderosos da Guiné. Depois da segunda viagem, 700 cativos por ano passariam a ser comprados desses fornecedores e enviados a Portugal. As negociações, no início, eram difíceis e cercadas de muita desconfiança de parte a parte. Em Serra Leoa, por exemplo, todo navio de português, ao ancorar, era obrigado a enviar à terra alguns tripulantes como reféns, que permaneciam em poder dos chefes locais enquanto as tratativas para a compra de cativos se desenrolavam. Os prisioneiros europeus só eram liberados depois do fechamento do negócio. Estabelecia-se, ao mesmo tempo, um novo equilíbrio de poder, agora em favor dos chefes mercadores africanos, situação que se manteria pelos 4 séculos seguintes, até o fim do tráfico negreiro, por volta de 1850. Em sua passagem por Évora, em Lisboa, em 1494, o alemão Jerônimo Mintzer, citado anteriormente, observou que o rei enviara com frequência presentes aos chefes africanos, que controlavam o tráfico de escravos. Era uma forma de agradá-los, para que os portugueses pudessem navegar e fazer negócios na costa da África sob sua proteção. John Thornton, Africa and African in Making of the Atlantic World, página 38. Desse modo, a partir do leilão de 1444 em Lagos, o comércio de escravos ajudaria a financiar as chamadas viagens do descobrimento. O sangue e o suor, o sacrifício dos cativos, permitiriam que os portugueses, no meio século seguinte, abrissem um novo caminho para as Índias, contornando por mar o continente africano, que explorassem as costas da China e do Japão, estabelecessem prespostos de comércio de especiarias nos atuais territórios da Indonésia e do Sri Lanka, e finalmente chegassem ao Brasil, que logo se firmaria como a maior e mais lucrativa colônia do Império Português, e também a mais dependente da mão de obra escrava. Arlindo Manuel Caldeira, Escravos e Traficantes, página 55. Nota: no século XV, os muçulmanos comercializavam escravos às margens do Saara. Os portugueses adquiriam escravos dos reis e chefes locais. Já se anunciava uma disputa entre o Saara e o Atlântico, entre o camelo e a caravela, pelo comércio do ouro e de outros produtos da chamada África Negra, entre os quais o escravo.